Fala galera, e aí, tudo bem? Estamos entrando na última semana do mês de fevereiro, temos aí a pausinha para o carnaval na próxima semana, mas antes disso, nós temos a nossa Boas da Semana ainda para a última semana do mês. Essa semana com boas oportunidades, inclusive a volta de alguns ativos aqui que no mês de janeiro não estavam dando muito lá as caras, mas que agora começam a despontar de novo como novas oportunidades. E eu já vou mostrar para vocês aqui algumas delas, tá? Vamos fazer uma análise do Ibovespa, vamos olhar um pouquinho o dólar, vamos entender um pouquinho como é que estão as commodities, porque o milho disparou essa última semana e, lógico, vamos trazer para você aqui as boas da semana, que são aquelas oportunidades que a gente pinça da nossa planilha que está lá disponível para os assinantes e traz para vocês acompanharem algumas aqui. Beleza? Então vamos, porque esse domingão aqui está muito bom, repleto de coisa boa e, lógico, você vai fazer parte disso com a gente. Vamos nessa! Muito bem, seja muito bem-vindo. Você está no canal BDT Invest, eu sou o Henrique, é um prazer ter a sua companhia. Se é a primeira vez sua aqui, já peço agora, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, marque a opção todos, que sempre que houver um vídeo novo você vai ser notificado, tá? E para você que já faz parte da nossa grande família, que já chegamos a ter 76.800 inscritos, já estamos quase chegando nos 77 mil, o meu muito obrigado sempre, é uma honra muito grande ter a companhia de vocês e claro que uma responsabilidade que todo dia aumenta, né, pessoal? Eu sempre falo isso. Muito bem, vamos voltar lá para os nossos estudos da semana passada para que a gente possa rever o que nós havíamos estudado no domingo passado. Lembram-se disso? Olha lá, aquela sexta-feira do índice Bovespa que subiu forte na semana passada, subindo mais de 2%, né? Aliás, subiu bastante lá, subiu 2,70% na semana passada, e o que eu comentava, falava, bom, pessoal, caso rompa para cima, nós podemos ter um movimento de alta aqui que pode vir buscar esse topinho anterior. Claro que ele não vai de uma vez, ele vai fazer um zigue-zague, ganhando fôlego para depois continuar subindo. Ou, caso perca fundo, ele pode começar o movimento vindo buscar esse fundinho, depois ele repicar e buscar aquela região da média de 400. Vamos ver o que aconteceu rapidamente, porque, olha lá, segunda-feira rompe, mas rompe, deixando um pavio superior, quase tocou na máxima desse dia aqui, ó, 129,587, chegou a passar, ou não, chegou a quase perto, 129,534, não chegou a tocar. Terça-feira, o que aconteceu? Ah, ficou em dúvida. Quarta-feira voltou um pouquinho, buscando a média de 9. Quinta-feira um candle positivo e sexta-feira deixando um candle com pavio inferior, fechando próximo da média de 200. Pessoal, veja que o desenho que a gente fez aqui, ó, ele seguiu, tá vendo? Rompeu, voltou um pouquinho, vindo buscar a média de 9. Qual é a nossa ideia para os próximos dias? Que ele pare de cair nessa média de 9, veio fazer aqui um pullback, como a gente chama, né? Uma correção após o rompimento. E lembra que eu sempre comento com vocês? Galera, vamos esperar o rompimento, rompendo a média de 200. Vocês podem ver aqui que toda semana a gente fala isso. Rompe a média de 200, vem testar a região rompida, que era uma resistência, como um suporte, e agora ele pode iniciar uma nova pernada de alta. Então, quais são os próximos passos, caso a gente tenha ali uma entrada de volume interessante a partir de amanhã? Início de novo, rompendo esse topinho aqui de um zigue-zague ascendente, aí sim para ganhar força, vindo buscar os 130 mil. Eu acho que vai chegar em breve, tá? Mesmo assim, caso haja um rompimento de fundo aqui, ele pode vir buscar essa média de 400 aqui, ó, essa média verdinha, repicar e se perder um pouco mais, volta a buscar o fundo anterior, tá? Dois movimentos que eu vejo de Ibovespa mais prováveis, né? Prováveis de acontecer na próxima semana. Se olharmos pelo gráfico semanal, olha lá, o gráfico semanal do Ibovespa, ele já está trabalhando acima da média das últimas 9 semanas e acima da média das últimas 21 semanas. No entanto, a média das 21 semanas está caindo, né? Então é preciso que a gente tenha um alinhamento dessas médias, ou seja, a troca de posição dessas médias. A média de 9 passa para cima da 21, aí a 21 começa a virar para cima para que a gente tenha um movimento mais de alta aí. E pode ver que aquele ciclo que a gente fez, estudou aqui algumas semanas atrás, está se repetindo, né, pessoal? Olha lá, 150, 160 dias
é a média do Ibovespa em relação aos seus topos e fundos. Ó. Olha lá, 155, 160. Ó. Bem perceptível isso aqui. Nós fizemos esse estudo recentemente. Então, olhando para o Ibovespa, é isso que eu vejo para os próximos dias, começando agora, caso venha força, zigue-zague ascendente. No dólar, o que o dólar fez? Comentamos aqui na semana passada, fizemos um resumo rápido, sexta-feira passada, onde nós comentamos o seguinte, pessoal, esta média de 400 períodos aqui é uma média muito forte, onde o preço respeita muito essa região. O que aconteceu a semana inteira? Ficou batendo ali no fundo, ó. Não rompeu para baixo, também não teve força para subir, a não ser na sexta-feira, que houve uma alta um pouco mais importante ao longo do dia. O mercado começou até meio lateral aqui. No fim da tarde, né, que 3 e pouco da tarde, veio uma notícia aí, pessoal, de que foi descoberto uma nova cepa do coronavírus com potencial muito grande de contaminação, né, de humanos. E aí o mercado deu uma reagida. Agora não sei se isso foi só a questão da notícia ou se realmente tem algum fato novo aí em que as autoridades estão começando a absorver a informação para depois passar para a gente isso em forma de anúncio, ou pela televisão, ou pelo comunicado oficial, tá? Mas o fato é que a notícia houve, a gente recebeu essa informação ao longo da sexta-feira e os mercados ficaram um pouquinho mais tensos aí. Mas nada absurdo, porque o gráfico mostrava para a gente uma região de parada de preço aqui e podia ser um repique para depois continuar caindo. Então, via de regra, a notícia vem sempre depois, né, do fato, mas ok, estamos atentos também a essa situação, tá? Olhando para os juros futuros, nós vemos uma possível continuação deste movimento de baixa. Então, olhando para o mercado lá em 2029, curva de juros futuros virada para baixo, ou seja, já está fazendo zigue-zagues descendentes, o que é ótimo para nós, porque curva de juros caindo significa maior atração dos ativos de renda variável, né? Os ativos de risco se tornam um pouco mais atrativos. Olhando pelo gráfico semanal, veja que nós já temos um recuo bastante forte. Lá no mês de dezembro, nós tínhamos uma projeção de juros em 15,9, ou novembro mesmo, né? Ou em dezembro mesmo, dia 16, semana dia 16, ele chegou a 16,1 e agora nós já estamos falando em 14,2. Então caiu bastante nas últimas semanas. Ainda estamos em tendência de alta, sim, no mercado de juros, visto que ele só veio recuar até a média de 21 semanas e esta média está ainda subindo, ou seja, está ganhando força. No entanto, há um volume, a chegada de volume grande na venda. Isso sim pode ser uma reversão de tendência, porque de acordo com a teoria de Dow, a gente sempre comenta aqui, né? O volume antecede o preço ou então o volume acelera o movimento. Se nós olharmos para esse movimento de juros aqui, olha só como houve uma aceleração na entrada de volume vendedor, o que pode empurrar essa curva para baixo. Então vamos ficar atento, tomara que ele perca esse fundo aqui e continue esse zigue-zague descendente até vir buscar essa região do 12,90 aqui. Ó. Seria bastante importante nesse próximo mês, tá? Para aliviar as tensões aí de mercado e tal, deixar tudo mais tranquilo. Olhando para o Bitcoin, ele faz o mesmo tipo de movimento, ó, vindo buscar a média de 21 no gráfico semanal. Se perder esse fundo aqui, pode continuar essa rota de queda. No entanto, observem que no Bitcoin nós já temos um volume menor na venda. Então pode ser que isso aqui tenha sido apenas uma correção num gráfico semanal e comece a arrumar de novo para a sua caminhada na tendência de alta, tá? Atenção ao volume, que é importante para você ver uma percepção de mudança de tendência, tá bom? Vamos olhar para as commodities? Vou começar pela soja, depois eu vou voltando aqui. Ó. Sojinha, semana da soja no Brasil ficou interessante, parou de cair já desde o mês de agosto, tentou subir, voltou, dezembro fez um outro fundo e agora começa a fazer zigue-zagues ascendentes, o que é bom para a nossa soja, porque estava muito perdendo valor, né, pessoal? Agora já está aí na casa dos 23,20, mas a média de 200 períodos do gráfico diário ainda segurando a soja. Tá? Tomara que entre força compradora, agora que o volume está bem baixinho aqui, ó. Essas últimas 4 semanas, volume baixo. Se entrar volume agora, o papel dispara, faz um pivô de alta no gráfico semanal, o que é bastante legal, porque ele começa daí a reversão da tendência caso rompa este topo. Tá? Temos que ter um pivô de alta aí para conseguir romper. Ainda é cedo para falar em tendência forte de alta na soja, mas começa a dar sinais de recuperação. Olhando para o café, nós estamos sentindo no bolso isso, né? Já vimos aí que nos últimos 12 meses o café subiu na nossa
na nossa compra do supermercado, mais de 50%, e nós aqui do VDT Invest, quem acompanha o canal há mais tempo vai ver que nós já estávamos falando disso aqui há bastante tempo, e a nossa fala era inclusive o seguinte, pessoal, se o café continuar subindo desse jeito, nós vamos sentir no bolso. Quem lembra de que eu falei isso aqui há algum tempo atrás, coloca nos comentários aí, Henrique, você falou do café. Eu lembro disso, tá? Coloca aí que a gente falou. Falamos desde aqui, ó, né? Desde o novembro de 2024, essa subida aqui era um primeiro power, depois ele fez uma outra. No meio do ano passado nós falamos de novo, né? E agora no começo do ano também, tá? Então já está aí registrado para quem quiser recuperar. Cafezinho, uma correção dentro de uma tendência de alta, inclusive eu falava quando rompeu esta região aqui, ó. Pessoal, quando romper essa 400 do semanal aqui, o café vai disparar. Não deu outra, né? E agora, galera, uma semana corretiva que caiu 5%, café ainda em tendência de alta, mercado internacional, cotação do preço pela Bolsa de Nova York. Então, não é uma coisa que é cotada só aqui no Brasil, é uma commodity, né? Então, para nós aqui, para os produtores de café, isso é excelente, porque quem exporta café vai exportar em dólar, com a cotação mais alta, é preferível que esse café vá para fora do Brasil. Então, vai faltar café no mercado interno, né? É natural, isso é uma regra da economia mesmo, né? E aí, correção de 5% essa semana, mas veja que é uma correção sem volume. Então, talvez seja só mesmo um momento corretivo para que logo, logo ele comece a ganhar força de novo, tá? Olhando para o boi, vamos olhar o boi? E por último eu vejo o milho. O boizinho, lembra que eu comentava algumas semanas atrás? Falava, galera, isso aqui pode ser um power breakout, né? Sobe, lateraliza, aí fica de lado, a média de 21 chegou no preço, mas essas últimas 2 semanas, ao invés dele subir, o boi perdeu um pouquinho de força. Semana passada caiu 1,85%, essa semana caiu 0,02%. Na dúvida, ficou no mesmo lugar. Ainda está numa situação de power breakout. Por quê? Porque ele está na região ainda aqui de lateralização, não perdeu fundos, então, por enquanto, nada a se fazer. Veja, o volume ainda está bastante baixo no boi futuro, e isso pode sim trazer para as próximas semanas uma entrada maior de volume e uma elevação nos preços. O boi vem se recuperando. Já tinha rompido o topo de 2022, 2021, após praticamente 2 anos de queda, né? E aí, no meio do ano passado, de agosto para frente, ele subiu forte. E eu lembro que eu comentava com vocês, né, que nós compramos algumas cabeças de boi nessa região de preço aqui, ó, e ficamos até dezembro de 2024, de 2023, será? Ficou até uma parte do mês aqui, nós vendemos o nosso gado, disparou. E, enfim, perdemos o time, mas aprendemos o negócio do boi na prática aí, tá? E para encerrarmos, pessoal, vamos falar um pouquinho do milho. Esse sim está muito legal. Olha só o milho futuro. Essa semana deu uma bela de uma pancada. Na quinta-feira subiu 2,48%. Na sexta-feira subiu 2,78%. E na semana ele acumula alta de 5,48%. No gráfico semanal do milho, eu lembro que eu comentava com vocês algumas semanas atrás, pessoal, esta média de 80 períodos aqui está sendo uma região de resistência. Então ela vai passar para cima, voltou, passou para cima, voltou 3 vezes, voltou, calçou, aí subiu. 4 semanas de alta seguida no milho. E o nosso alvo, eu lembro que eu comentava com vocês, que estava na média de, a outra média de 400, a 400 aritmética. Vocês lembram disso? Comentava com vocês aqui. E aí, lógico, nós entramos na posição do milho, acho que aqui, quinta-feira passada, não sei que dia foi, entramos e essa semana eu aumentei a posição. Estou mais um contratinho aqui, está até sinalizado aqui em algum lugar, eu já mostro para vocês, tá? Está no outro profit aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vamos ver, aqui, ó. Pronto, ó. Entrada aqui em 78,31 e na quinta-feira, na sexta-feira, entrei com mais um contratinho para garantir essa subidinha. No semanal, o contrato perpétuo, ele está em cima da 400, então olha o volume que entrou essa semana. Volume comprador joga o preço para cima, lembra? Volume antecede o preço ou acelera o movimento, olha lá, levando o preço do milho para cima, muito superior a todas essas semanas aqui, ó. Só não foi maior volume que aqui. 474 milhões nesse dia, sexta-feira 481, foi maior. Aqui 501 milhões, ó, neste dia 27 de novembro. Então agora o milho tem boas perspectivas para continuar subindo. Estamos posicionados agora com 2 contratinhos e vamos carregar essa operação até onde der, tá? Essa é a proposta.
É isso aí, né, galera? E a Petrobras também, ó, essa semana deu uma subidinha interessante aqui, parece que foi anunciado semana passada, né, uma descoberta de um novo poço, alguma coisa assim, lá na Bacia de Campos, eu não lembro qual foi a notícia, mas ó, já rompe topo anterior e Petrobras de novo atingindo máximas históricas. Apesar de tudo, né, galera? Então, não dê bola para a notícia. Olha o gráfico vai apontar para você quais são os próximos movimentos do ativo. A notícia vem sempre depois do fato. O pessoal que analisa fundamento fica esperando muita coisa acontecer. A hora que vem falar do fundamento, o preço já foi lá para cima. Aí a hora de comprar do fundamentalista já é hora de vender do grafista, tá? Então, tenhamos cuidado aí com essas questões de notícia, principalmente Petrobras, então, jogando para cima. Tá bom? Beleza? Primeira parte vista. Vamos para frente e agora nós vamos falar exatamente do nosso Boas da Semana. Separamos aqui a planilha para os assinantes. Vocês que são assinantes já receberam a informação logo de manhãzinha. Esta semana nós temos 16 ativos estudados para a próxima semana, pelo menos para iniciar a operação na próxima semana. São 9 ativos pelo gráfico diário, 7 ativos pelo gráfico semanal, um retorno de alguns fundos imobiliários. Pessoal, essa perspectiva de queda de juros, como o mercado é muito sensível, né? Você começa a perceber que os juros começam a cair, você começa a ver que outros ativos começam a ganhar potência. Então, aquilo que o Márcio Noronha até comentou algumas semanas atrás, que o dinheiro do investidor estrangeiro tinha voltado para o Brasil. Então, ele falou isso, o dinheiro voltou, né? Então, eu fiquei atento a essas questões essa semana, comecei a olhar, buscar informação e comecei a ver o índice do setor de fundos imobiliários ganhando potência de novo. E aí, essa semana, nós já fizemos os estudos e os estudos apontaram que temos algumas situações boas para fundos imobiliários, tá? Então, essa semana, 9 no diário, 7 no semanal. Vocês viram ali na planilha que tem um ativo que está com uma tarja laranja, que é um ativo novo na bolsa, recém-feito o IPO, com um potencial exatamente muito grande de subir forte nos próximos dias. Ele está com baixo valor nominal. Então, você que é assinante da planilha nossa aí, já viu essa informação, mas eu até mandei um aviso para vocês de manhã. Tenham muito cuidado caso vá fazer algum aporte nesse ativo. Por quê? É um ativo novo. Apesar de ter potencial de alta grande nos próximos dias, você deve colocar baixo valor, baixo capital, para que você faça uma operação nesse sentido. Por quê? Porque como é um ativo recém-chegado na bolsa, nós não sabemos qual é o potencial dele de comportamento. Então, coloque aquilo que você admite em termos de risco. Se ele subir forte, como nós estamos olhando ali, 48%, beleza. Se não subir tão forte assim, você sai lá um pouco mais acima e garante o seu retorno. Não vai colocar tudo ali para colocar, arriscar demais, tá, pessoal? E tem um ali na planilha também que vocês puderam ver, que está no gráfico semanal. Olha só, tá lá com um fundinho verde ali no alvo 3, né? Tá vendo aqui, ó? Alvo 3 está com fundo verde. Por que isso? Esse fundo verde quer dizer que é um alvo dinâmico, porque nós temos uma média móvel longa no gráfico semanal que está me colocando ali como uma situação de resistência. Portanto, ao longo dos próximos dias, essa média vai caindo e nós vamos ajustando o nosso alvo 3. Tá? Então, para você que é assinante, fica a dica aí. Se você não é assinante ainda, é agora, pessoal. Já é a hora de assinar, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês o ponto para assinatura. Bora então? Vamos começar que essa semana eu separei 4 ativos desses 16 aí, que nós vimos para os assinantes. Separei 4 aqui, 2 pelo diário, 2 pelo semanal, para que você faça o seu acompanhamento, monte sua planilha e faça os seus estudos ao longo dos próximos dias, tá? Vamos nessa então, galera? Primeiro deles aí, gráfico diário. Vamos começar? Tem uma ação que a semana passada fez um movimento importante e nós estudamos ela aqui, inclusive ontem, no nosso sábado em ação, falamos dela. Olha só, é a ISAE Energia, ISA Energia. E veja o comportamento dela, que está fazendo exatamente aquilo que eu comentava em relação ao índice Bovespa. O que era mesmo? Passar para cima da média de 200 e voltar na média de 200 fazendo um pullback. E depois deixando um candle comprador. Então, nós temos em ISAE 4 um pullback em cima da média de 200 períodos, fechando na máxima do dia na sexta-feira, fazendo 1, 2, 3 de compra no gráfico diário, média de 9 períodos já ganhando força de novo, virando para cima, apoiado na média de 200 períodos, né?
Gráfico semanal, já fazendo um pivôzinho de alta, liberando aqui, ó, liberando esse primeiro espaço aqui, abre espaço para ele subir um pouquinho mais. Então, entradinha lá em ISA E4, pessoal. E entrada que eu falo é o ponto de compra, tá? É 1 centavo acima do preço de fechamento da sexta-feira. Por que o preço de fechamento? Porque o preço de fechamento foi igual à máxima. Então, na sexta-feira, a ISA 4 fechou na máxima do dia. Então, entrada 1 centavinho acima. 23,67 é o ponto de entrada. O stop está onde? Em R$ 23,09. É um stop, galera, de 2,45%. É muito baixo. Stopzinho muito curto, 2,45%. Para buscar quanto? Primeiro alvo, nós vamos buscar R$ 24,00. Segundo alvo, R$ 24,94, que é o ponto de venda ali. Terceiro e definitivo alvo para encerrar a operação em R$ 26,15, trazendo para nós 10,48%. Tá? Stop de 2,45 para um alvo de 10,48. Olha a relação risco-retorno. É isso que nós procuramos sempre, tá? ISA E4, então, bonita para ela começar essa puxada aí. Se ela romper essa regiãozinha que está encalacrada aqui desde o mês de agosto, pessoal, ela vai disparar, tá? Só precisa entrar um pouco mais de volume nela aí para entrar. E, como eu comentei com vocês, que nós havíamos visto que o mercado tem dado sinais de alguma recuperação, né? E eu falava dos fundos imobiliários, que eu já estava vendo que isso podia acontecer. Esta semana, nós tivemos alguns fundos imobiliários se mexendo num movimento de alta de novo, fazendo inclusive pivôzão de alta no semanal. E aí, lógico que a gente, já estudando isso, a gente coloca isso na planilha para os assinantes, mas eu quero trazer para vocês aqui alguns também. Então, vamos lá, que essa semana, para o gráfico diário, temos um fundo imobiliário. Olha só que bonito, ó. Já temos KNSC11 já fazendo um pivôzinho de alta no gráfico diário, ó, que ele já rompeu aqui na quarta-feira. Então, ele acionou um pivô de alta do gráfico diário e está prestes a acionar um pivô de alta do gráfico semanal, rompendo esta região. Olha lá, tá vendo? Então, se romper esta região, ele vai trabalhar de novo num patamar de preço que ele estava trabalhando lá em outubro do ano passado, antes dessa queda forte aqui dos juros, né? Quando os juros começaram a subir muito, os fundos perdem um pouco de valor. Mas agora, com essa ideia dos juros caindo, você já começa a ver a entrada de volume financeiro nos fundos de novo. Olha que interessante. Então, a KNSC, pessoal, é um fundo da Quineia, que é um baita de uma gestora de fundos imobiliários, acho que é uma das melhores do Brasil. E esse aqui é um fundo de recebíveis imobiliários, portanto, é um fundo de papéis, né? E ele paga ao mês 1,17% de dividendos, isentos de imposto de renda. É um belo de um fundo, representa aí mais de 1,30% no índice dos fundos imobiliários. Então, imagina que nós temos o Ibovespa, que é composto por 86, 85 ações. Nós temos o IFIX, que é o índice de fundos. Este fundo aqui, KNSC11, representa 1,30% deste índice. Então, é um fundo muito forte, certo? E paga 1,17% ao mês de dividendo para você. Então, você tem dupla forma de faturar com esse fundo aqui. Primeiro, na valorização da cota, que você vai comprar uma cota que é um valor X, ela vai se valorizando e vai ganhando dividendos ao longo dos meses, tá? Então, essa é uma boa de uma oportunidade para a gente poder levar o nosso capital lá para um outro patamar. Então, olhando aqui para os fundos imobiliários, você pode fazer a aquisição de cotas, tá? E eu sempre comentava aqui já com alguns vídeos anteriores, em que você pode planejar, inclusive, uma parte do seu capital para investir em fundos, para que ele vá dando para você renda passiva. E isso é muito legal para que você possa olhar para um horizonte de daqui 30 anos. Poxa, eu estou começando agora a fazer capital e tal, quero me aposentar lá na frente. Então, você tem, hoje, diversas formas de montar uma carteira de investimentos em que você pode olhar para um horizonte mais lá na frente, ganhando dividendos. Tem oportunidade para todos os gostos, pessoal. Tem tesouro direto, tem CDBs, que a gente pode fazer um planejamento de trade de CDBs, e também tem fundos imobiliários, tá? E o fundo é um que eu gosto bastante, certo? Então, se você quiser fazer planejamento financeiro aí para daqui um tempo maior, fala com a gente que a gente conversa sobre isso também. Beleza? Vamos lá falar desse fundo então, porque o fundo imobiliário é uma modalidade bastante versátil, porque você não tem que colocar muito capital. Como nós estamos falando de um fundo, você adquire cotas.
E cotas é por unidade, então você pode adquirir uma cota, duas cotas, três cotas. E aqui na XP, que é a nossa parceira, nós não temos taxa de corretagem, pessoal. Então, não tem corretagem, o que é muito melhor, né? Não tendo corretagem, fica mais fácil porque você não tem despesa extra aí. Você vai só pagar, comprar a cota e acabou, beleza? Não tem mais muito o que fazer, né? Já era, certo? Então, é isso. Vamos olhar como é que vai ser a entrada desse Kinea aqui, ó. Entradinha em Kinea vai ser o seguinte: ao romper o topo da sexta-feira. Então, ele fechou acima da média de 200, fez um paviozinho superior lá, e é lá que nós vamos colocar a nossa entrada. Então, a entradinha está em R$ 8,37. Olha, 8,65, em cima da máxima da sexta. R$ 8,65. O stop está lá em 8,25. O primeiro alvo, 8,72. O segundo alvo, 8,93. E o terceiro alvo, 9,77. O que eu falo sempre aqui é o seguinte: você pode encerrar a sua operação lá no terceiro alvo, beleza, traz o capital de volta. Se nesse meio tempo aí tiver a virada do mês e pagar o dividendo, você vai ganhar o dividendo. Mas se você quiser continuar com esse ativo na sua carteira, você pode continuar, que assim que ele for se valorizando, o seu capital vai se valorizando junto e ele vai te pagando dividendos. Então, eu coloco um terceiro alvo ali para nós termos uma base estatística aqui no nosso modelo de análise, né, planilha e tal. Mas se você quiser manter isso na sua carteira, te pagando dividendos mensais, cara, continua. Monta uma carteira de fundos imobiliários, olhando lá para frente, tá? E aí você diversifica. Hoje um fundo aqui, amanhã outro fundo ali e tal, para que você possa se manter recebendo esses fundos. E no gráfico semanal tem um melhor que esse ainda, que paga um pouco mais. Então segura aí que nós já vamos falar desse gráfico, desse também. Beleza? Vamos lá? Para o gráfico semanal, então, falamos de Isaí Energia, uma ação, então, da nossa bolsa, e falamos agora de fundo imobiliário. Então, se você quiser assinar a nossa planilha lá, que tem todas essas informações, pessoal, tá aqui, ó, bdtinvest.com.br, você vai entrar lá no site, procura a opção aqui, planos, tá vendo? Na opção planos tem ali, ó, estudos semanais. Esses estudos semanais é exatamente aquela planilha. E olha só, ações, BDRs e fundos imobiliários, ó, nós sempre colocamos. Para você assinar e ter acesso a toda a planilha que nós mostramos aqui, basta clicar nesse botãozinho Assine Já. Clicando no Assine Já, você vai ser levado para a página onde você vai ter que fazer um cadastro. Só você clicar aqui no Acessar Agora. Tem um vídeo rapidinho aqui para você assistir e tal. Acesse agora, faz um cadastro rapidinho com 4 informações só e manda a bola. Se cadastrou, clica nesse botãozinho na linha amarela aqui e vai colocar o seu login e senha. Maravilha, você já vai ter acesso à nossa área de membros. Lá na área de membros tem um treinamento para você, gratuito para você fazer. Faz o treinamento, que são 4 aulas bem legais. E depois tem lá a área de assinatura para você fazer a assinatura da planilha. E você já vai ter acesso a ela ainda hoje. Beleza? Então vamos para o nosso gráfico semanal para a gente poder ver as informações que nós temos aqui. Gráfico semanal na tela. Quem nós estamos trazendo aqui para o gráfico semanal? A Alupar. A Alupar já deu entrada para nós no gráfico mensal. Olha aqui. Ela já rompeu essa região de topo no comecinho da primeira semana do mês de fevereiro e já acionou para nós a operação do mensal. No entanto, no semanal, ela está deixando uma barra ignorada aqui, ó, esta semana. Então, praticamente, ela está no mesmo ponto de entrada. Caso ela rompa esse topinho aqui, pode ser que ela continue subindo, porque tem uma região mais livre aqui, ó. Então, se você não entrou lá no comecinho do mês, vale a pena pensar nela agora. Mas só se romper o topo, tá? Então, entrada em Alupar aqui, R$ 29,28. Então, nada antes disso, certo? Olha lá, R$ 29,28. Onde é que está essa entrada? Acima desta região da média de 200. Lembra que eu falo sempre? Isso aqui é o diário, tá vendo? A 200 foi uma resistência. Se romper para cima aqui, a máxima foi 29,26. Estamos colocando 2 centavinhos acima, tá? Entrou na operação pelo semanal, o stop está lá em 27,49, primeiro alvo 30,38, segundo alvo 32,04, terceiro alvo 32,42. Operação para buscar 10% de retorno aí nos próximos dias ou próximas semanas. Certo? E para encerrarmos, nós temos mais um fundo imobiliário aqui, de novo, um fundão que paga muito bem, obrigado. Este fundo aqui que nós estamos trazendo essa semana é o RZAC 11. RZAC é um de galpões logísticos, galera. Galpão logístico
o gestor é a ISA, representa também um bom percentual do índice de IFIX, 0,28%, tem lá 36 mil e poucos cotistas, então é bastante representativo e paga ao mês 1,22% de dividendo. 1,22% de dividendo ao mês isento de imposto de renda, tá? Nada melhor do que isso para você colocar o teu capital ali e esperar o bichinho se valorizar, certo? Então ele já teve a sua retomada, já depois dessa perda de valor grande nos últimos meses do ano, ele já se recupera e já ultrapassa a sua máxima. Tá vendo? A máxima dele tinha sido 77,38, ele já fez máxima essa semana de 77,50, rompendo o topo histórico e está fazendo a sua máxima histórica. Veja, fechou na máxima da semana. Portanto, ao romper essa região aqui de topo, cabe sim uma nova entradinha. E a entrada, então, está em R$ 77,51 é o ponto de compra. Lembrando, você pode comprar por cotas, 1, 2, 5, 10. Na planilha está colocado como 5 ali como referência. Eu sempre coloco ações 100, BDRs 10, fundos imobiliários 5, né? Para que vocês possam diferenciar um outro, tá? Então, entrada 77,51, o stop desse fundo aí está em 75,49, stop bem curtinho também, 2%. Primeiro alvo, 78,91. Segundo alvo, 83,46. E o terceiro e definitivo, 90,82, tá? Retorninho aí, 17 ponto alguma coisa por cento, mas caso você queira continuar, que ele fique te pagando todo mês aí um dividendo, vale a pena você permanecer, tá? A gente sempre faz um estudo aqui, pessoal, o IFIX e o IFIO, né? São dois índices que compõem, né, compostos de fundos imobiliários, mas eu sempre vou procurar aqueles que têm boas informações ali, bons fundamentos, o fundo é importante a gente olhar o fundamento, e aqueles que pagam o mais alto dividendo yield por mês. Né? Se aquele que paga 0,6, 0,7, não vale tanto a pena. A gente vai buscar sempre aquele que paga acima de 1% ao mês de dividendo. Por quê? Esse sim traz retorno capital para você. Ah, Henrique, mas não é muito arriscado? Sim, existe uma margem de risco, mas todo ganho maior exige um risco maior. Mas a gente sempre vai procurar aquele risco médio. Se você procurar um fundo que está pagando 3% ao mês de dividendo, esse sim você tem que ter cuidado. Por quê? Para ele te remunerar em 3% ao mês, o risco do negócio dele lá é muito grande. Então, quando você está em 1%, 1,2% ali, está dentro de uma margem tranquila. Quanto maior o retorno que ele te oferece, é porque o risco do negócio dele, do capital que ele está emprestando, né, de você para colocar lá, é maior. Então, para riscos maiores, remunerações maiores. Então, sempre tem que haver um balanço. Por isso que é importante você diversificar fundos, tá? E tem um fundo esse mês, essa semana atrás na planilha lá, que é um fundo muito especial, pessoal. É um fundo recém-criado, de um grande banco muito sólido no Brasil e que lançou o seu próprio fundo, que futuramente eu vou fazer um vídeo específico só falando desse fundo, tá? Já que os mercados começaram a sinalizar uma alta aí, nós vamos falar um pouquinho deles. Tá bom? É isso aí? Semana de pré-carnaval, boas da semana. Essa semana trazendo um pouco de ações, um pouco de fundos, para você olhar para o horizonte de longo prazo também. Então, qual é a ideia, pessoal? A ideia é sempre a seguinte, é usar a valorização das ações. Nós fazemos o swing trade de ações como compra e venda de produto de uma loja, né? E o que nós ganhamos nessa compra e venda, o lucro dessa compra e venda, vai para uma conta só de fundos imobiliários, para você engordar o seu capital de renda passiva. Então você usa o capital principal para fazer dinheiro, o lucro dessa operação você joga no fundo imobiliário para que ele continue fazendo dinheiro de uma forma mais tranquila, tá? Sendo assim, você vai ver que lá no futuro você vai ter um capital uma curva de capital ascendente de forma bem suave, bem tranquila, certo? Que a semana de vocês seja muito boa, excelente, produtiva, muito cuidado nas aberturas do mercado na segunda-feira. Você que vai fazer day trade aí, espera um primeiro movimento, espera o mercado se decidir para que lado vai. Nos últimos meses, nas últimas semanas, nós estamos verificando a movimentação do índice, do dólar principalmente, apenas após as 11h30 da manhã, os movimentos mais explosivos. Então, cuidado, pessoal, porque ele fica zigue-zagueando antes das 10 da manhã. Às vezes você faz uma compra, uma venda errada aí,
toma um stop e já te encerra o dia antes do mercado abrir, de fato. Então, espera o primeiro movimento para que você possa ter segurança na operação, certo? Então, abriu o mercado americano 11h30, é aí que vai dar o tom. Nas últimas semanas tem sido assim. Então, preste atenção sobre isso. Para você que vai fazer swing trade, coloca a sua ordem de entrada naquele ponto onde nós estudamos aqui, caso seja aquele que você também estudou, e abriu o mercado 10 horas e espera o mercado acontecer. Entrou na operação? Primeira providência, coloca o teu stop. Depois você estabelece seus alvos. Não pegou a operação? No fim do dia você vai lá, tira a sua ordem do book de ofertas e reavalia. Analisa, cabe manter essa operação aqui na nossa análise ou não? Inverteu tudo, né? E seja disciplinado. Tem um sistema? Seja disciplinado, siga o sistema, porque no futuro ele vai te dar bons resultados. Beleza? Que a semana de vocês seja muito boa. Quem não é assinante ainda, não perde tempo, aproveita já, assina lá, porque você vai ter acesso essa semana ainda. Boas oportunidades aí para você começar a engordar o seu capital, inclusive de renda passiva. E para você que é assinante, já está tudo disponível desde hoje lá, às 11h30 da manhã, mais ou menos. Hoje demoramos um pouquinho mais, porque demorou um pouco as análises. Feito, galera! Excelente semana para todo mundo, a gente se vê ao longo dos próximos dias. Fiquem de olho nas commodities, porque o milho pode ser que dispare ainda mais, né? Tem total relação com tudo que está acontecendo aí, mundo afora, China comprando não sei de quem, não comprando, seca, chuva, tal. Então, pode ser que o cereal dispare um pouquinho mais. Valeu, galera. Vamos acompanhar, a gente se fala ao longo da semana. Boas operações, boa semana, excelentes resultados a todos. Fiquem com Deus, muita paz, muita saúde e muita prosperidade. Até a próxima.